E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Eike e vamos para nossa aula 1. Agora sim a gente vai começar a focar em aprender coisas novas. Para quem não viu a aula 0, veja, é bom você ver para poder ter o seu ambiente configurado para a gente conseguir seguir acompanhando, para que vocês consigam, né, seguir acompanhando aqui o que eu for fazer durante os vídeos. Bom, aula 1 vai ser conceitos de comandos de terminal mais scanf e printf. A próxima aula depois dessa, a gente vai trabalhar melhor o conceito de como pensar para poder resolver problemas de algoritmos usando as nossas ferramentas, né? Que por enquanto vão estar sendo o print e o scanf. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar pelos comandos do Linux, que basicamente são os mesmos comandos do de terminal do Windows. Muitos deles são parecidos. Vamos lá. O primeiro comando, que serve tanto no Linux quanto no Windows, é o gcc. Quando você dá gcc version, você pede para ele a versão. Então, tanto se eu usar aqui no terminal do Linux, ele vai me retornar, quanto se eu vier aqui também no Visual Studio Code, onde ele usa aqui, ó, ele usa o terminal do PowerShell, que é o terminal do Windows. Se eu der gcc version, ele vai retornar a minha versão do gcc. Ah, não está retornando, está falando, não encontrado GCC. Significa então que seu GCC ou está mal configurado ou nem está instalado na máquina. Para isso, volta na aula anterior que eu explico como é que você configura para o GCC funcionar. Outro comando que a gente tem é o comando de compilação. GCC. Aí a gente vai fazer o quê? No Linux, a gente não tem que colocar o "-wall". No Windows é bom que a gente coloque, porque o Windows ele costuma ser um pouco mais protegido algumas partes do sistema operacional. E daí você colocar o "-wall" para pular o firewall e algumas outras barreiras do sistema é legal para evitar que dê erro de compilação ou algum outro problema no seu código. Já no Linux não tem esse problema. Então no Linux, como é que a gente vai fazer para compilar o código? A gente vai dar gcc, nome do arquivo, aí o arquivo que eu tenho aqui, inclusive, deixa eu dar um ls só rapidão para eu ver se eu tô. Eu não tô na pasta, então cd códigos, só para eu ir para a pasta. Tá, vamos lá, deixa eu voltar o gcc-version aqui e o gcc, nome do arquivo, que é olamundo.c. E agora entra uma questão que é meio opcional. Você pode já dar enter aqui, executar o comando de compilação, ou você pode colocar um "-o" e o nome de saída que você quer, tipo olá, por exemplo. Ele vai compilar e ele vai criar. Se eu der um ls, que também é outro comando, mas eu vou dar mais ênfase nele já já, ele já me lista aqui o comando olá. Vou abrir pelo explorador de arquivo, que talvez fique melhor. A pasta códigos e tem aqui, ó, o olá. Tá vendo? Que ele foi criado com... Ele é um resultado, é um arquivo resultado de compilação desse outro arquivo, que é o olamundo. Beleza? Então, vindo aqui para o whiteboard, né? Vou explicar agora aqueles comandos. Vamos focar, por enquanto, só no gcc "-version e no gcc nome do arquivo, né, que você coloca aqui para o Linux, seria isso, nome do arquivo. Opcional, tá? Essa parte aqui, eu vou destacar isso. "-o, nome do arquivo de destino. E por último, deixa eu colocar aquele personalizado lá, gcc, o nome do arquivo, gcc "-wall", nome do arquivo,
-o, nome do arquivo de destino. Ok? Esse daqui a gente está falando. Nossa, só tem essa seta aqui, eu tô achando ela meio feia, mas tá bom. Vai ela aqui. Essa daqui a gente está falando. Deixa eu... Opa, deu para melhorar. Stroke Style. Tá. Tá bom. Eu tô achando ela meio esquisita, mas tá bom. Tá. Aqui a gente está falando então do Linux. E nessa daqui de baixo, a gente está falando do Windows. Onde esse -wall aqui, -wall, ele serve para burlar alguns firewalls, algumas barreiras do sistema operacional ali e compilar de uma forma mais segura, né, sem dar alguns erros. Ou seja, esse daqui, -wall, deixa eu trocar de -wall para VS Code aqui, VS Code. Ok. Tá bom. Esse GCC, só para explicar um pouco do comando para vocês, esse GCC aqui é apenas como é que eu posso falar? É apenas a forma de você chamar um programa. A fins de exemplo, e daí vocês não precisam decorar, para quem já sabe, isso daqui vai ser um exemplo bom. Git pull e git push. Ah, eu não sei o que é git pull, o que é git push. Talvez você já tenha ouvido falar do tal do GitHub, né? A gente tem aqui o famoso GitHub, né, que é o GitHubzão. Deixa eu pegar aqui, GitHub. Acho que vocês já devem ter ouvido falar ou visto essa imagenzinha, né? Aquele site de repositórios, né, de códigos. Beleza. E neles você tem que aplicar esses dois comandos aqui para você poder publicar coisa ou puxar coisa, enfim. Não precisa saber o que faz por agora. Para PC vocês não precisam saber mesmo não. Tô dando só de exemplo porque aqui ó, vocês estão usando o comando git. Comando git. Eita, que tá de preto. Comando git. Aqui ó, git é para ele chamar o programa git. Tem literalmente um programa chamado git. Ó, esse programinha aqui. Programa git. Para ele poder executar essas funcionalidades aqui, né, de pull e push. Um outro exemplo, que eu acho que agora eu pensei talvez seja até melhor, para quem usou o Linux, usou o sudo apt install gcc. Eu ensinei esse comando aqui na nossa aula 0, né? O sudo também é uma terminologia para poder chamar um certo programa. No caso, um programa do sistema operacional do Linux. Então, você tem, basicamente, o começo, o GCC é para chamar o seu compilador que você instalou aí, talvez o MinGW, que o MinGW, quando você baixou ele lá, você baixou literalmente o GCC, ó, MinGW, pronto, aqui ó, tá vendo? Você baixou o MinGW GCC, o programa GCC, compilador, para poder rodar seus códigos, ou pelo Linux lá também, você foi no terminal e você baixou ele. A não ser que você usou o online, que ele já está com o compilador lá no programinha dele, você não teve, a não ser esse caso, você teve que baixar o GCC. Então você tem que chamar ele para executar isso. O version, ele serve só para, ele serve só para verificar a versão do GCC, tá? Verificar a versão do GCC. Esses aqui são arquivos Windows Linux. Aqui é compilação,
que é para basicamente compilar o código de vocês. Compilação. Tá. Beleza. O outro comando, e parece bem engraçado, mas é realmente isso, é o ponto barra. Eu vou deixar ele até de vermelho aqui. Ponto barra. Sim, isso daqui é um comando. Ele é o comando de execução. Comando de execução. Comando de execução do arquivo. Agora, para eu deixar ele um pouquinho mais completo, deixa eu pegar tudo isso e arrastar para o lado. GCC, ou ponto barra, nome do arquivo. Tá, eu não arrastei o suficiente, mas vamos lá, peraí. Puxa para cá, acho que tá. Ponto barra, nome do arquivo, comando de execução. É um comando de execução. Vamos testar? Vou testar, relaxa que eu vou testar tanto no Ubuntu quanto no VS Code. Tá. Deixa eu dar um clear. Tá, deu um clear aqui em toda a bagunça que a gente fez. Mas... deixa eu pegar e até apagar esses comandos, esses executáveis que eu tinha criado, para poder eles não interferir. ls, comando de listagem. Eu vou dar uma ênfase mais tarde, mas enfim. ls, estou listando tudo que tem no meu vbox user @ubuntu na pasta de códigos. Estou na pasta de códigos. Tá. Lá tá falando que só tem o olamundo.c. Se eu for ver aqui, ó, minha home, códigos, a pasta códigos. A pasta códigos tem só um arquivo, que é o olamundo.c, tá? Então, realmente, tem só aquilo dali. Ele serve para listar isso daí, sem eu ter que ficar, por exemplo, abrindo o explorador de arquivo e tentando achar o caminho bonitinho. Ok, vamos lá usar o GCC. GCC é olamundo.c. Não coloquei o "-o", tá? E nome de arquivo de destino. Eu usei só o GCC, nome do arquivo. Aí deixa eu dar uma destacada nisso daqui. Que esse daqui é realmente... cadê onde que eu diminuo a fonte? Smaller aqui, ó. Opcional. Opcional. Tá bom? Cadê? Deixar menorzinho. Opcional. Eu vou mostrar como que isso daqui é opcional, tá? Cadê? Deixa eu dar um Ctrl C. Pega, faz uma linha aqui também. Pro do Windows, opcional. Por que opcional? Se eu não faço isso, o que acontece é o seguinte. Ele cria um arquivo com nome genérico. Vou dar o ls para mostrar. Ele criou a.out. Vou olhar no explorador de arquivos aqui também. Tá vendo? Ele criou o a.out, olha. Ele cria com o nome A. O nome A é um nome genérico, é um nome que ele quis dar ali. Pô, vou dar a.out, pronto. Inclusive, se eu compilasse outro código e já tivesse um a.out aqui, ele ia ou sobrescrever ou ele ia criar um b.out, por exemplo. Entende? Então vamos lá. Se eu não coloco aquela parte aqui opcional, ele vai gerar um arquivo com nome genérico, tipo a.out ou a.exe, se a gente estiver falando do Windows. Então no Linux vai se gerar um a.out. No Windows vai gerar um a.exe. Ok? Tá, agora eu vou executar ele inteiro. Vamos lá. GCC, olamundo, -o, e vou salvar como olá. Então, vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? GCC, eita, tá, eu não deixo grifar de outra forma. GCC, estou chamando GCC,
nome do arquivo, olamundo.c, -o, nome do arquivo de saída. Olá, vai ser o meu nome de arquivo de saída. Deixa eu abrir aqui o explorador de novo, que fica melhor para ver. Códigos. Aí, ó, criou um olá. Tá vendo? Então, se eu compilasse e colocasse tipo, pá. Olha aqui. Então literalmente, nome do arquivo de saída. Não recomendo colocarem nomes muito esquisitos, muito grandes, porque isso daí vai estar perdendo um certo tempo. Se você colocar tipo que nem eu fiz, você tem que tipo contar os As, porque se você for dar, ó, agora vamos para o segundo comando lá, o ponto barra, o comando de execução. Ponto barra olá. Aí, ó, ele mandou meu olá mundo. Ponto barra a.out. Mandou meu olá mundo. Eu vou dar um ponto barra só que eu vou propositalmente errar a quantidade de A. Ele vai falar o quê? No such file or directory, ou diretório. Não tem um arquivo desse ou um diretório para ser executado. Entendeu? Porque a quantidade de As aqui está diferente. Aí eu não vou contar a quantidade de As, né, para colocar certinho e mostrar executando, né? Eu não sou maluco ainda. Mas enfim. Vindo no Windows aqui, no VS Code, fazer a mesma coisa. Vou dar um... Aqui já foi feito o GCC version, né? Vou dar um GCC. Tá salvo como olá mundo. Vou dar um tabzinho só para ele autocompletar. Ponto barra olá mundo. Ele fez desse jeito, mas se eu escrevesse literalmente olá mundo aqui, ponto C, ele já ia entender. Vamos lá, vou deixar só... pera. A gente está no VS Code, né? É bom a gente fazer o quê? -wall. Compilou. Criou meu A.executável aqui em cima, ó, A.exe, que eu tinha falado. Vou dar agora de novo, só que eu vou fazer -o e vou salvar como olá. Aqui, ó, criou o olá.exe. Vou executar os dois. Ponto barra A.exe. Olá, mundo. Nosso código aqui funcionando. Vou dar um ponto barra olá. Aí, ó, de novo, olá mundo, porque eu compilei o mesmo arquivo, só que eu gerei arquivos compilados diferentes. O código é o mesmo, eles vão executar a mesma coisa, tá? Beleza. Então, aqui já deu para entender muito bem como é que funciona os comandos de GCC. E agora eu vou passar os outros comandos de terminais. Tá, cadê? Abrir aqui, vamos lá. Os outros comandos. Outros comandos de terminal. Vamos lá. A gente vai ter o ls, que vai ser basicamente o list, lista arquivos e diretórios, e daí eu vou colocar diretórios como pastas aqui, é bom que vocês se acostumem com isso. Arquivos e pastas, vulgo diretórios. A gente vai ter o que também? A gente vai ter o cd, que ele caminha para o local de destino. Caminha para o local de destino. Deixa eu dar uma alterada aqui. Vou colocar cd local de destino. Daí tem uma peculiaridadezinha que é o cd dois pontos. cd dois pontos, ele volta em um caso, em um não, eu vou colocar só volta um caminho. Volta um caminho. E daí vai ficar mais fácil quando eu testar para explicar para vocês. Tá, cd, ls, cd, que mais? Eu usei também o clear, né?
O clear ele é meio literal, ele limpa o terminal. Clear. Deixa eu ver, eu tô esquecendo de alguma coisa. CD, ls, clear. Tá. Se eu não me engano, a princípio o que vocês precisam usar são esses. Porque com ls e o cd você já consegue mexer em todo o computador. O clear, você limpa o terminal e é isso. Aí você usa os arquivos de GCC ali para compilar e executar, né? O arquivo GCC é o arquivo de execução, comando de execução. Tá, eu acho que é isso. Caso tenha algum outro comando que eu tenha me esquecido, eu mando nos comentários e dou uma breve explicadinha lá também, ou trago também num próximo vídeo, tá? Ok, vamos lá. Vou dar o clear. Então, dei o clear, viu? Limpei. Deu clear, eu limpei. No VS Code aqui, ó, vou dar um clear também. Clear, limpei também. Então, os comandos eles servem para os dois, tá? Esses comandos aqui de clear, cd e ls. Vamos lá. Vamos de ls. ls aqui, ele está listando tudo. Inclusive, ele está falando, meu diretório que eu estou atualmente é o c:user match documents e c. Se eu der um cd ... e agora um ls para ele me listar, tá vendo que eu estava em, cadê? Documentos /c de novo. Eu estou só no documentos agora, sem o /c. Agora eu vou dar um cd e daí ele tá falando, né, ó. Ele tá listando aqui, ó. CD, tem o nome C, League of Legends, outro arquivo e livro de requisitos que eu tenho aqui. Então se eu der um cdc, eu vou pro C. Ó, presta atenção. Tá vendo que aqui eu tô com /c? Eu vou dar cd, ponto de novo, ó. Sair do C, ó. Tá vendo que eu estou em caminhos diferentes de execução? Então vamos lá. cd, C. Vou voltar pro C que eu tava. E daí com isso você fica brincando de ir para um diretório e sair para o outro. ls lista os caminhos que você pode ir. Eu posso ir para o a.exe, para o olamundo, ou para o olá.exe ou para o olamundo.c, sabe? Se eu criasse literalmente, ó, aqui, ó, new file não, new folder, criando um novo arquivo, chamar o arquivo de p, por exemplo. Vou dar um ls aqui, ele vai estar citando o meu p. Eu posso dar um cd p. Pronto, agora eu estou em documentos cp, tá vendo? cd sair dele. Vou deletar aqui, deixa eu deletar ele. Ok. Já foi o clear, né? Deixa eu só dar uma olhada nos comandos que eu mostrei. Como eu mostrei ls, cd e clear. Tá, clear já testei nos dois. Agora vamos brincar de ls, cd lá no Ubuntu, tá? Brincando aqui de ls, cd no Ubuntu, eu vou brincar de forma um pouquinho mais interessante. Eu vou criar um novo folder. Eu vou chamar de code. Nesse de code, eu vou fazer o que? Eu vou vir no terminal. Deixa eu dar um... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar códigos, cadê? Códigos. Nossa, eu tenho dois códigos. Tá. Ó, esse daqui eu acho que não vou deletar essa código porque eu já tenho uma códigos maiúsculo, uma códigos minúsculo. Já vai servir para brincar. Na códigos maiúsculos eu tenho só o olamundo.c. Na código minúsculo eu tenho meus executáveis. Então vamos brincar. Aqui, se eu der um ls, tá vendo? O a.out, o a e o olá e o olamundo.c na código minúsculos. Se eu der um cd, eu vou retornar em 1. Se eu der um ls, agora eu estou listando todos os que eu tenho. Documentos, music, public, video, snap, desktop, códigos maiúsculo e códigos minúsculo. Se eu der um cd, códigos maiúsculo, eu der um ls, tá vendo que é diferente? Aqui eu tinha a.out, olá,
AAA e Olá Mundo. Aqui eu tenho só Olá Mundo. Se eu tentar executar, se eu dar um ponto barra, o A.out, que era para mandar aquele Olá Mundo, né, se eu estivesse executando, eu ia falar, não dá, porque eu não sei que arquivo é esse. Existe esse arquivo? Existe. Só que ele não está nesta pasta que eu tô. Então isso daí, inclusive, é um erro que acontece bastante com os alunos, que tipo assim, criou uma pasta códigos minúsculo, outra código maiúsculo, criou uma pasta só chamado code, abreviação de código, uma pasta códigos, aí você fica confundindo, tenta executar, tem toda essa confusão aí. Eu vou falar, sinceramente, essa confusão e essa quebra de cabeça que você tem para aprender essa navegação pelo terminal e tudo mais, ela é muito boa, tá? Porque você vai quebrando na sua cabeça. Eu quebrei minha cabeça já com isso antes. Eu fui o aluno que errou literalmente porque tinha um código, uma pasta códigos minúscula e uma maiúscula. Mas isso daí foi o que me fez hoje em dia aprender e, por exemplo, tá podendo aqui explicar para vocês, sabe? Então, assim, é bem útil que vocês utilizem esses comandos e aprendam, porque não vai servir só para cá. Mais para frente, em OO, vocês vão precisar desses comandos de terminal. E vão ser outros comandos. Esses, mais outros comandos, tá? Esses daqui vocês também muito provavelmente vão usar, porque eles são, tipo assim, universais. Mas vocês vão pegar comandos lá de criar um diretório, por exemplo, criar uma pasta pelo terminal, deletar uma pasta pelo terminal, sabe? Então, vocês vão aprender isso mais para frente em outras matérias, não só em OO, mas todas as outras matérias de software, MDS, vocês talvez tenham que mexer um pouco no terminal quando vocês estiverem fazendo o projeto de software de vocês lá em MDS. É importante que vocês saibam mexer em terminal. Independente do comando que vocês estejam usando ser diferente, serem novos comandos, além do que esses daqui que eu estou passando, só de você pegar esse costume de digitar ali no terminal, mexer, trocar de arquivo, trocar de pasta, executar pelo terminal, já é uma boa prática, tá? Já é uma ótima coisa que vocês podem estar fazendo se vocês querem realmente ir para software, né? Se não, se você quiser ficar usando aqui, né, o online Compile, só para você pegar e vir aqui em Run direto e ele executar, pode ser. Só que assim, o online Compile, ele exige uma internet boa, tá? Se você tiver com uma conexão de rede ruim, pode ser que muitas vezes ele vai bugar. E conexão de rede boa é a última coisa que a gente tem na FGA. Inclusive, esses dias eu sofri bastante disso lá no mocap para poder compilar coisa no online compile aqui, porque por causa da internet ele bugava, entendeu? Então é isso. Eu vou, na verdade, acabar a aula 1 com comandos de terminal por aqui e vou deixar scanf e printf para uma outra aula, para o vídeo não ficar muito longo. É isso, vejo vocês, até a próxima aula.